vida. As suas misericórdias se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Estou aqui nessa noite, meu irmão e minha irmã. O Espírito de Deus me incomodou enquanto eu estava tomando banho. O Espírito de Deus me incomodou a trazer uma palavra. E eu creio que essa palavra nessa noite de hoje vai alcançar alguém. Porque o Espírito Santo de Deus sabe a minha necessidade e sabe a tua necessidade. E eu, quando ouço a voz do Espírito, eu tão somente obedeço. O que Ele quer falar contigo, o que Ele já está falando comigo. E que posteriormente esta transmissão, essa gravação, vai alcançar alguém que precise de uma palavra. Uma noite de sábado, em que não tinha pretensão nenhuma de estar fazendo live, pregando na internet, mas nós estamos aqui, né? Nos renovando a cada dia, nos renovando a cada situação, a cada momento. E o Senhor tem sido bom, tem dado a direção, tem dado o escape, tem dado a alegria, né? Neemias vai dizer que a alegria do Senhor é a vossa força. Então, diante das batalhas, diante das dificuldades, nessa noite de hoje, em Jesus Cristo. E nessa tarde, nessa noitezinha ali, Deus me incomodou a trazer uma palavra. O Espírito de Deus falou assim comigo: pregue essa palavra. E eu falei: Espírito de Deus, hoje eu estou em casa. E o Espírito de Deus falou comigo: não tenho eu dado os recursos, os meios, por isso estamos aqui, nessa transmissão, sem nenhuma pretensão. Mas eu creio que pelo a palavra de Deus, eu creio que soberano, que são os mandamentos de Deus sobre as nossas vidas, e eu creio que o Espírito de Deus, ele vai te alcançar, vai me usar como instrumento para você nessa noite. Eu tenho uma palavra muito rápida para você nessa noite, que encontra-se lá no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 5. Evangelho de Lucas, no seu capítulo 5. Eu vou passar diretamente para você o que Deus falou comigo. Deus falou assim, ó. O texto diz aqui em Lucas, no seu capítulo 5, lá no versículo 10, no finalzinho, vai dizer assim, ó. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. O Senhor falou isso comigo: não temas, para eu falar isso essa noite, falar para você nessa transmissão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Interessante quando a gente vai analisar essa palavra, quando a gente vai ver todo o texto que começa lá no capítulo 5 mesmo, lá no versículo 1, a gente observa que Simão, que Jesus fala com ele, Simão, que para a gente hoje é o Pedro, né? Pedro estava meio desiludido com a vida, meio desiludido com o trabalho, tinha trabalhado a noite toda e acabado a noite toda de trabalho e Pedro não tinha pescado nada. O interessante é que Pedro está lavando as suas redes e Jesus está pregando na beira da praia. O texto vai dizer para mim e para você que a multidão apertava a Jesus. Jefferson, meu filho, Deus te abençoe. Grande obra que Deus tem na sua vida, Jefferson. Prazer ter você aqui essa noite comigo, nessa live sem pretensão. Então o texto vai dizer que a multidão apertava Jesus. Jesus estava pregando na beira da praia. E Jesus olha para Simão, olha para o barco, olha para Simão e pede o barco de Simão emprestado. E Jesus tão logo sobe no barco de Pedro e começa a pregar para aquela multidão. Depois que Jesus termina de pregar a palavra ensinar os mandamentos, Jesus fala para Pedro:
para Pedro voltar para o alto mar. Observe que Pedro estava cansado, tinha trabalhado a noite toda, tinha pescado a noite toda e não conseguiu êxito. Estava triste, estava cansado. E Jesus manda Pedro fazer alto mar. Jesus pede para Pedro ir para o alto mar, né? E Pedro ainda retruca: Senhor, eu trabalhei a noite toda e não peguei nada. Pedro era pescador. O pescador, ele conhece o vento, conhece a lua, conhece a maré. O pescador, ele domina esse conhecimento. E eu creio que Pedro dominava esse conhecimento. Mas Pedro prontamente atende a voz de Jesus. Ele atende o mandamento de Jesus. E eu já quero tirar neste momento aqui, nessa noite em que eu estou fazendo essa gravação para você, quando Jesus fala, e realmente é a voz de Jesus, eu e você só temos uma coisa a fazer: atender a voz dele. Quando Jesus nos dá uma direção, quando Jesus nos dá um caminho, mesmo que ele pareça absurdo, Jesus garante. Meu pastor Jaime, Deus abençoe, meu irmão, como vai? Estou aqui nessa live hoje sem pretensão, não estava programada, mas o Espírito de Deus me incomodou. Então Jesus fala com Pedro: vai para o alto mar, e Pedro obedece. Quando Jesus nos dá ordem, temos uma coisa a fazer, é obedecer. Mesmo que essa ordem de Jesus pareça um absurdo, mesmo que essa ordem de Jesus pareça algo fora do comum, se Jesus mandou, você tem que obedecer. E Pedro prontamente obedeceu a voz de Jesus e foi para o alto mar. É uma história muito conhecida, muito pregada, muito falada. E o título dessa mensagem, né, vai falar do texto bíblico, a pesca maravilhosa. Estamos em Lucas 5, lá no versículo 10. E Jesus, Pedro atende. E em seguida acontece a pesca maravilhosa. Meu evangelista Luiz Carlos Silva, um prazer estar com o senhor aqui. Muito boa noite, a paz de Cristo. Estou fazendo essa transmissão sem pretensão. Estamos aqui, o Senhor me incomodou para estar falando de Jesus aqui nessa noite. Então Pedro atende a voz de Jesus e vai para o alto mar. E nós todos sabemos da pesca maravilhosa. E chega nesse texto aqui que eu falei, Lucas 5, lá no versículo 10. E disse Jesus a Simão, ou a Pedro, né? Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Interessante que depois que Pedro soube que Jesus podia muitas coisas, Pedro ainda fala assim para Jesus: Jesus, se afaste de mim que eu sou um pecador. Isso nos dá uma direção que muitas vezes nós deixamos com que o nosso passado, com que o nosso pecado, nós deixamos isso interferir na obra que Deus quer fazer na nossa vida, no que Jesus quer nos conduzir. Então Pedro, em determinado momento, falou: Jesus, se afaste de mim. E logo depois Jesus fala assim para isso: não temas, doravante serás pescadores de alma. Eu quero trazer para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, e você que vai ver essa gravação posteriormente. Jesus, ele nos chama. Jesus nos dá uma direção. E eu e você, às vezes, ficamos olhando para um lado, olhando para o outro, olhando para as circunstâncias, olhando para o nosso passado, olhando para o nosso interior, e nós impedimos, e nós somos o principal que não deixa que a obra de Deus se cumpra na nossa vida. Tal qual Pedro, lá atrás, que foi o primeiro discípulo que Jesus escolheu, tal qual Pedro, naquele momento, ele temeu, ele falou que não era capaz, que ele era um pecador. Assim sou eu e você. Mas a Bíblia vai dizer para mim e para você que Jesus não veio para os sãos. Jesus veio para mim e para você. Jesus veio para aqueles que necessitam. Jesus é o médico que veio para os doentes. Jesus é o mestre que veio para aqueles que precisavam ser ensinados. Jesus é o rabi que veio para aqueles que precisavam entender dos mandamentos de Deus.
E eu e você, muitas vezes, não olhando para isso, olhando para um lado, olhando para o outro, e não deixamos com que Jesus realmente conduza os nossos passos. E no final desse texto aqui, Pedro, ele seguiu Jesus. O texto vai dizer, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. É claro que esse deixar tudo aqui, a gente tem que ter um entendimento, esse tudo que é todo o nosso passado, é deixar para trás tudo aquilo que nos acusava, é deixar para trás tudo aquilo que nos atrapalha de Deus estar atuando na nossa vida. E Pedro largou tudo e atendeu a voz de Jesus. E nessa palavra que eu quero trazer para você hoje nessa noite, muito rapidamente, eu lembro aqui de algo que eu escutei há muito tempo atrás. Me veio aqui à memória. O missionário Adilson, Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe, saudade da senhora. Apareça. Isso aqui me faz lembrar algo que eu escutei há muito tempo atrás, que é sobre o carvão. Não esse carvão que normalmente nós usamos na churrasqueira, né? Mas o carvão mineral. O carvão, ele serve o seu grande uso é para queimar, é para botar fogo, né? Principalmente nas grandes usinas. Então, digamos assim, o carvão, esse mineral, ele não tem tanto valor. Esse mineral, o carvão, ele é assim, meio que desprezado. E eu faço a analogia desse carvão igual a mim e a você. Mas se você parar para perceber, o carvão, se ele for posto em condições específicas, em condições favoráveis, em condições de pressão, o carvão, ele se transforma em um diamante. Apóstolo Jader, Deus abençoe, um prazer com o senhor aqui nessa noite. É uma live sem pretensão, falando de Jesus. Então o carvão, quando ele está sob uma pressão específica, ele se transforma em um diamante. Isso me veio agora. O que é que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, e você que vai estar vendo essa transmissão posteriormente? Não deixe que as circunstâncias impeçam o agir de Deus na tua vida. Em determinados momentos da nossa vida, realmente nós estamos igual carvão. Parece que não tem valor. Em determinados momentos da nossa vida, a gente está igual esse Pedro que estava aqui no barco, falando: Jesus, se afasta de mim, porque eu sou pecador. Mas a partir do momento que eu e você deixamos a condição ideal, a partir do momento que eu e você deixamos o mestre dos mestres, a partir do momento que nós deixamos o médico dos médicos atuar sobre as nossas vidas, nós saímos de uma condição de pescador de peixe e viramos pescador de homens, pescador de almas. Nós saímos de uma condição de carvão e nós, nas mãos de Jesus, nós nos transformamos em diamante. Que nessa noite, nesse sábado, sem pretensão, em que o Espírito de Deus falou comigo para pregar essa palavra, e eu estou aqui na internet pregando essa palavra, eu quero dizer para você que a tua circunstância atual não determina as promessas que Deus tem na tua vida. Se permita ser conduzido, tal qual Jesus falou com Pedro: vai para o alto mar. Se permita, deixe que Jesus conduza a tua vida, deixe que Jesus conduza os teus passos, deixa que Jesus, meu pastor Maurílio, Deus abençoe, estava aqui sem pretensão, tomando banho, o Espírito de Deus me incomodou a fazer essa live. Deixe que o Espírito de Deus te conduza, deixe que o Espírito de Deus faça com que você consiga enxergar o melhor de Deus, o melhor que Jesus quer fazer na tua vida. Então, tal qual Pedro, em determinado momento, pediu para Jesus se afastar. Você realmente somos pecadores. Somos pecadores que a cruz do Calvário nos remiu. A cruz do Calvário pagou todos os nossos pecados. A cruz do Calvário nos tirou o aguilhão que nos acusava. A cruz do Calvário te tirou de pescador de peixe para pescador de almas. A cruz do Calvário te fez de carvão e te transformou em diamante. Que nessa noite, meu irmão, minha irmã, e você que vai ser alcançado por essa transmissão, por essa gravação, se permita
Deixe Jesus comandar a tua vida. Deixe Jesus comandar o teu barco. Ele pode todas as coisas, Ele é todas as coisas. Jesus tem o domínio em todas as coisas. O nome de Jesus tem poder no céu, na terra e embaixo da terra. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é aquele que te amou tanto, te amou tanto, te amou tanto, que deu a mim e a você acesso ao Deus, Criador dos céus e da terra. Que nessa noite, nessa palavra sem pretensão, que nessa noite em que o Espírito de Deus me incomodou a falar, não temas, de agora em diante serás pescador de almas. Que você, meu irmão e minha irmã, atenda o chamado de Jesus. Que você, meu irmão e minha irmã, atenda a voz daquele que tudo pode. E independente das tuas circunstâncias, independente do teu momento, independente das tuas aflições, a promessa que Jesus tem na tua vida, ela vai se cumprir. Então somente creia que Jesus, Ele te chamou, e te chamou para coisas maravilhosas. Creia que Jesus achou em você um escolhido de Deus, para que a vontade de Deus prevaleça na tua vida. Não permita, meu irmão e minha irmã, que a dificuldade impeça a obra que Deus tem na tua vida. O próprio Jesus falou para mim e para você que nessa terra nós teríamos aflições. Jesus falando também nos dá a direção, tenha bom ânimo. Então que você venha ter bom ânimo. Que essa palavra que está lá em Lucas 5, lá no versículo 10, onde Jesus falou para Pedro, não temas. Eu venho falar para você, meu irmão e minha irmã, e você que está me ouvindo e que vai me ouvir. Não temas. Jesus está te tirando da condição de um mero pescador de peixe para a excelência, que é a função, que é o chamado para pescador de homens. Seja você, meu irmão, seja você, minha irmã, pescador de almas. Seja trabalhador do reino. A Bíblia vai dizer que eu e você somos ministros de Deus. Isso quer dizer que eu e você somos representantes do Deus Altíssimo aqui na terra. Então pegue essa ordenança, pegue esse chamado, pegue essa direção, pegue o que Deus quer fazer na tua vida. Não recue, avance, a despeito das dificuldades, a despeito de tudo aquilo que coloca, a despeito de todas as barreiras. Creia que Deus tem o melhor para a tua vida. E nessa noite, onde a palavra é essa aqui, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Deixa Jesus conduzir o teu barco, deixa Jesus conduzir a tua vida, deixa Jesus fazer aquilo que Ele já te prometeu. Não olhe para a dificuldade, não olhe para o homem, olhe para a cruz, porque foi ela que te libertou e que deu acesso ao Pai. Seja abençoado nessa noite. Que essa palavra, sem pretensão, ela te alcance. Que essa palavra faça você de pescador de homens. Seja abençoado nessa noite. Receba essa palavra. Deixa Jesus tomar conta do teu barco. Márcia, Deus abençoe. Como vai, Márcia? Um prazer. A live foi sem pretensão, já está terminando. Então, meu irmão e minha irmã, seja abençoado nessa noite. E deixa Jesus conduzir teu barco. Seja abençoado em nome de Jesus. Não aguenta mais. Boa noite. Até a próxima. Pequeno nesse mar.